Eu estou me sentindo, assim, em êxtase, porque é algo que até um tempo atrás era impensável, a gente não tinha a noção de que era possível, e foi um trajeto longo para chegar aqui até a gente fechar a ideia de vamos. Então, assim, acho que a palavra que resume tudo é êxtase, de felicidade. Marlon, quais foram os principais desafios pessoais e profissionais que você enfrentou na sua vida no Brasil antes de considerar a imigração aqui para os Estados Unidos? Letícia, esses principais desafios no Brasil, eu diria que foram muitos. Eu sempre amei o que eu faço, mas a Uhum. principal dificuldade que eu via lá era a falta de valorização. Eu tenho uma história que eu sou formado em nutrição, fiz o mestrado, doutorado, lecionei em 3 universidades federais, e a falta de remuneração é algo, assim, infelizmente, muito triste, porque não permite que o profissional ele avance e desenvolva o que ele teria capacidade para fazer. Então, eu vinha já de alguns concursos, até fui aprovado, mas precisei entrar com uma liminar judicial para ser efetivado num cargo que era de direito meu. Então, essas barreiras que a gente vai vivenciando, mais a falta de recurso financeiro, isso leva a gente a ficar um pouco realmente descrente e triste com a situação. Então, acho que Uhum. esse foi o principal gatilho que me fez pensar, eu quero desenvolver o que eu amo, e aí a gente traz esse lado pessoal muito forte, mas eu quero desenvolver isso de uma maneira que eu possa dar um retorno para a sociedade, que sempre foi uma paixão minha, tanto que na nutrição eu trabalho com públicos vulneráveis, idosos, pessoas com baixo poder aquisitivo, socioeconômico, e no Uhum. Brasil a gente tem essa demanda, mas a gente não tem como executar isso de uma maneira tão eficiente. Quais eram suas maiores frustrações e qual você acredita que tenha sido sua maior motivação para decidir começar esse processo imigratório? O que foi me desgastando ao longo do tempo era, na verdade, a carga horária, que era muito extensa. Eu não tinha, né, tempo de qualidade, né, não tinha tempo para lazer, não tinha tempo para praticamente nada, assim. Por esse motivo, a gente foi pensando em estratégias, possíveis estratégias que nos levariam para esse objetivo comum. Mas, assim, eu te falo que a minha primeira vinda aos Estados Unidos foi um divisor de águas. Eu voltei, eu falei, gente, eu preciso morar nesse país, eu preciso encontrar uma forma de morar nesse país, porque eu amo isso aqui, eu amo a cultura, eu amo a questão de segurança, a questão do acesso, né, a questão do que você pode conquistar, as diversas formas que existem de conquistar os seus objetivos. Então, a minha principal motivação no primeiro momento foi a minha desmotivação com a profissão. Eu venho de uma história em que tem colegas doutores que omitem o doutorado para conseguir emprego. Então, realmente, o país, quando ele não te valoriza, eu acho que você tem uma dificuldade também para se enxergar, né? E aqui parece ser muito diferente. Como você descobriu sobre o nosso escritório? O que te levou a escolher a nossa equipe para ajudá-lo no processo de migração? Conhecemos a Live a partir de buscas. A gente estava realmente trabalhando essa ideia há uns 6 meses, eu diria, antes de fechar com vocês. E nós fizemos algumas outras avaliações e a Live veio no meio dessas buscas que a gente estava fazendo. E a gente viu bastante coisa interessante até, só que o que chamou mais atenção na Live foi desde o primeiro contato que a gente recebeu, que foi um e-mail extremamente organizado, um e-mail bem descritivo com tudo. A gente falou, opa, tá legal aqui, vamos além. Aí a gente foi para a parte da entrevista, e aí a gente se apaixonou. Eu brinco que foi amor à primeira vista, e todas as pessoas que perguntam como é nosso processo, tanto eu quanto Eli, a gente sempre recomenda a vocês. Desde que a gente optou por vocês, né, pela Live, a gente se sentiu extremamente acolhido, a gente sentiu um cuidado mesmo com todo o processo, uma segurança, uma solidez na maneira que vocês trabalham. Então, esse foi, assim, outros motivos que foram levando a gente a pensar e realmente decidir a estar com vocês. Como você descobriu o nosso escritório? O que te levou a escolher a nossa equipe para ajudá-lo no processo de imigração? Então, a gente começou a busca, né, uma busca incessante por consultórios, por escritórios que trabalhavam com processos imigratórios. Passamos por 7 consultorias, que assim, a gente entrou numa rotina de fazer consultorias, a gente fez uma atrás da outra, no total foram 7 consultorias,
E para a gente tudo era muito duvidoso, no ar, a gente não tinha certeza absolutamente de nada, porque a gente estava recordando, inclusive, do dia que a gente reuniu com você, que a gente tinha feito durante o dia a gente reuniu, né, umas 4 consultorias no dia, e a sua era a última consultoria, e eu falei com ele, eu acho que a gente nem precisa fazer essa última, porque a gente já estava meio que definido e tudo mais. Só que aí, assim, eu falo que é algo de Deus, a gente não tem como explicar, porque assim que a gente encerrou a reunião com você, a gente olhou um para o outro e falou, não temos o que discutir, é com a Lívia. Quando a gente fechou o contrato com vocês, eu ainda fiz uma outra busca. Eu fui nas publicações de vocês e via lá, né, visto EB1 aprovado ou EB2 aprovado. Eu ia nos comentários para identificar o cliente e eu entrei em contato com vários clientes. Olha que danado! E mandei mensagem. O mais interessante é que todos, assim, sem saberem que eu estava mandando mensagem para, né, entender sobre o processo, uma característica em comum que eles disseram é que elas são ótimas e são muito criteriosas. Então, foi um dos gatilhos também que a gente falou, não, então é elas mesmo e é isso. Marlon, você realizou um planejamento jurídico e migratório junto com a nossa equipe de advogados licenciados nos Estados Unidos para entender pessoalmente o seu caso, certo? Como você acha que isso impactou no seu resultado? A visão de vocês, a capacidade técnica do escritório, e aí eu não digo só da Lívia, mas de toda a equipe da Liv, foi extremamente importante para a gente. Por quê? Como eu já comentei, eu tenho, sim, uma história acadêmica, então, a graduação, mestrado, doutorado, em que eu sempre sou obrigado a olhar para trás o que eu já fiz. Mas a visão técnica de vocês, principalmente na construção de um processo, trouxe para a gente um vislumbre que a gente não sabia que podia almejar. A gente cogitou muito a ideia do E2NW, a gente falou, acho que a gente se encaixa, mas a visão técnica e capaz de vocês mostrou para a gente que a gente podia ir um pouquinho além. E aí a gente pleiteou o EB1A. Então, eu diria que muitos dos pontos que eu tinha uma visão já direcionada, eu escrevi um artigo, eu participei de um evento, mas muitas coisas que eu também fiz, eu não tinha essa visão que vocês ampliaram e trouxeram para a gente, né? Você fez isso, reconheça o valor disso. Então, essas falas de vocês foram muito importantes, porque realmente nos trouxeram ali algo que a gente não tinha enxergado ainda. No dia da reunião estratégica, quando a doutora Lívia sugeriu para você o EB1, que é o visto de habilidades extraordinárias, e não o EB2, que é de habilidades excepcionais, você ficou assustado? Como é que vocês reagiram? Quando a gente vê aquela palavra excepcionais, a gente pensa, nossa, é um negócio inalcançável, não dá para chegar lá, não. Então, a gente se assustou, mas a gente confiou também, porque de tudo que a gente já viu, porque na verdade a gente começou com a ideia do EB2, né? E quando vocês sugeriram o EB1, foi a partir de muita análise, de muito estudo em cima do que a gente tinha para oferecer, questão do documento. Então, quando vocês trouxeram, olha, a gente pode ir por esse caminho, sim, a gente ficou assustado, mas a gente tinha a confiança de que vocês sabiam o que estavam fazendo. Marlon, antes do seu protocolo, qual a sensação que você teve com relação ao seu lado profissional que estava sendo apresentado para a imigração? Eu diria que foi o real, né? A gente não inventou nada, a gente não criou uma história que não fosse possível de ser comprovada, e a gente também não omitiu, a gente não diminuiu a história. Então, eu acho que vocês tiveram a cuidado de realmente pensar ali os detalhes que cabiam no processo, e a história que foi contada, ela foi muito bem articulada, que, né, o processo fluísse, tanto que fluiu. E esse olhar crítico de construir, de analisar também os Estados Unidos, né, como eu poderia me encaixar aqui como profissional, eu acho que foi diferencial, é um diferencial, porque me coloca aqui realmente importante, que é um dos requisitos que o visto exige. Você considera, Marlon, que seu processo teve uma estratégia? Com certeza. O processo teve uma estratégia muito bem pensada, tanto que nós mudamos aí no meio do caminho do EB2 para o EB1, e sem uma estratégia concreta, sem uma estratégia que realmente
vinha de alguém que conhece, né, sobre todos os trâmites ali do processo migratório, ela não teria acontecido. Então, teve sim uma estratégia robusta, uma estratégia individualizada para nosso caso. Como você avaliaria o suporte e o trabalho da Liv durante o seu processo? Eu posso ficar aqui horas tecendo elogios para todos que estiveram envolvidos nesse processo, porque, assim, foi até mesmo com a nossa ansiedade tiveram paciência, porque tudo, a partir do momento que a gente entra com o processo, é gerado uma expectativa muito grande na gente, né? Então, Claro. a gente espera pelo resultado, na verdade, espera para o processo se alinhar, ficar pronto, aí vem outra parte, aí vem, né, mais um detalhe. Então, a gente vai interiorizando aquilo e vai esperando, e, né, muita ansiedade no meio também, mas, assim, para mim, vocês são sem defeitos, não tem... Ai, que legal, que bacana, que Eu bom. não indicaria outro escritório para fins imigratórios aqui nos Estados Unidos que não fosse o de vocês. Isso é de coração mesmo, e a gente não construiu só o processo, né? A gente construiu também uma amizade. Com certeza. E quando a gente vê alguma coisa em rede social de vocês, já dá aquela sensação de arrepiar o corpo, aquela alegria, porque a gente sabe o que a gente sentiu e a gente sabe que tem verdade ali atrás, né? Às vezes a pessoa que está ali atrás da tela do computador ou do telefone, se decidindo, ela está muito perdida. A gente já esteve nesse lugar. Então, hoje, depois de passar por tudo isso e saber como foi viver isso, a gente tem plena confiança de falar, olha, elas são muito boas, é uma equipe muito qualificada, o que elas estão falando, elas vão falar se for verdade, se não for verdade, elas vão falar também, né? Se você não está qualificado, elas vão ser sinceras, mas se você e ouve delas que você é qualificado, então, assim, acredite, porque tem um fundamento. Então, é só elogios mesmo, porque vocês merecem. Eu queria, assim, reforçar para quem estiver assistindo a gente que é um trabalho conjunto, né? A gente tem o histórico do que foi feito, mas vocês têm o olhar de como isso pode ser utilizado para o processo. E sem esse olhar crítico, esse cuidado, a gente talvez não teria conseguido. Sim. Então, a gente tem casos aí de outras pessoas, outros escritórios, enfim, com histórias não tão boas, mas isso depende muito desse olhar crítico. E eu tenho certeza que a Liv, em todas as etapas, que são várias, se conhece muito bem, foi muito crítica, muito cuidadosa em olhar para o nosso caso como um caso único, no sentido de não só replicar mais do mesmo, como muitos fazem, mas olhar e ver o que eu posso usar aqui, o que é mais interessante para o caso do Marco e do Elias. Então, nesse ponto, a gente se sentiu muito seguro, muito acolhido. Então, acho que é um caminho e uma conquista dupla. Nós daqui, vocês daí. Hoje, que vocês estão nos Estados Unidos, vão poder fazer a mudança de status de vocês, qual foi o papel da Liv nisso tudo? Total. Nada teria acontecido sem vocês. Não só pensando no processo, né? Assim, foi aprovado, mas e aí? Então, vocês deram suporte para a gente, estão dando, na verdade, falar quais são as próximas etapas, no que a gente tem que focar agora para fazer essa mudança de status, o que é importante. Então, acho que todas as dúvidas, todo o acolhimento que a gente tem, vocês conseguiram sanar e têm trazido essas respostas para a gente. A gente não ficou desamparado em momento algum, desde o fechamento do contrato, a execução do processo, a aprovação dos 140 e o pós, a gente tem livre canal de comunicação com vocês. Então, o que a gente precisa, a gente sente que a gente é atendido.